Veja que ironia. Ele dizia que toda unanimidade era burra, mas sua obra para teatro é unanimidade. Unanimidade no sentido de que revolucionou a linguagem. Unanimidade no sentido de uma temática ousada. Gente, em vida, ele fez a terra tremer. A esquerda dizia que ele era reacionário. A direita o acusava de pornográfico. Os 30 anos da morte do jornalista, cronista e autor de teatro Nelson Rodrigues é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. De lá para cá, Nelson Rodrigues não causa mais essa indignação nas plateias. Ele é bem recebido, até os jovens gostam. Mas ainda hoje, os textos do Nelson Rodrigues, eles estão frescos, eles são ácidos e provocativos, como ele gostaria. Cláudio Melo e Souza é um coleguinha muito especial, foi editor de esporte do Globo há muito tempo, escritor, enfim, é um personagem do nosso jornalismo muito querido. Tudo bem? Tá bom? Tudo certinho, Cláudio? Prazer em receber. Ô, Cláudio, fala de Nelson Rodrigues pra gente. Você chegou, inclusive, a escrever textos sobre ele, tal. Fala um pouco, quem foi Nelson Rodrigues? Vamos lá, vamos do começo. O Nelson Rodrigues foi, para mim, até hoje, ele foi duas pessoas. Um grande farsante e um grande trágico, verdadeiramente trágico e verdadeiramente farsante. Então, E conviveu, essas duas pessoas conviviam e se davam muito bem. Eu diria que ele era um ator de si mesmo. Ator de si mesmo. Por Ele quê? interpretava um personagem que ele... Que personagem era esse? Esse personagem era o sujeito o contestador por excelência. O que tinha horror do aplauso e, no entanto, precisava desesperadamente que o aplaudissem. O que dizia que toda unanimidade era burra, mas ao mesmo tempo queria unanimidade de um aplauso a ele. É isso que você está dizendo? Unanimidade. E a primeira unanimidade que ele teve foi contra, que a primeira peça dele, estreada no Municipal, foi recebida com indiferença pelo público e pela crítica. E então, quando ele percebeu que, ao invés de aplausos ou de vaias, ele tinha conseguido apenas bocejos, ele foi para casa furioso e em uma semana escreveu Vestido de Noiva. Em 1959, Fernanda Montenegro e Fernando Torres encomendaram a Nelson Rodrigues uma peça, mas ele demorou muito tempo até a integração, em finais de 1960 é que isso aconteceu. Que peça foi essa? Foi Beijo no Asfalto. Na verdade, nós tínhamos um grupo de teatro, que era o Teatro 7, né, com Sérgio, Brito, Ítalo Rossi, Gianni Ratto, que era o diretor artístico, Fernando, eu. E quando nós nos fundamos, nós achávamos que deveríamos fazer mais peças de autor brasileiro, e entre tantos autores brasileiros, nós queríamos, até depois do Mambembe, do Arthur de Azevedo, ter com o Nelson. Mas o Nelson levou um ano para entregar aquela peça, e eu no telefone, ele dizendo que era o Nestor, vinha um homem chamado Nestor, que era ele, e até que ele entregou a peça. Aí nós montamos esse texto, foi um enorme sucesso, e nos ligamos nesse período
com peça, com televisão, com cinema. E na verdade, depois eu também, aí foi um pedido também meu, insistente, do Toda a Nudez Será Castigada. E por último, já quando ele tinha voltado, acho, do coma, né? O famoso coma, onde ele passou para o outro lado e voltou, foi A Serpente. Mas no teatro mesmo eu só fiz dele O Beijo no Asfalto e na televisão, além das 2 novelas, eu fiz a Madame Clécy de Vestir os Noivos. Vestido de noiva. Bárbara Eliodora é a grande crítica de teatro do Brasil, uma pessoa muito especial. E é um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo. Ô, Bárbara, fala um pouco do Nelson Rodrigues, assim, da obra dele, assim, qual é a dimensão? O Nelson é uma figura inesquecível, porque não só, para mim, pessoalmente, não só pelo teatro, que eu, quer dizer, era o que mais ligava a ele, mas como também porque ele era um grande admirador do meu pai, que foi ele fala nas crônicas de futebol, ele nunca esquecia do Marcos do Fluminense, que tinha sido goleiro há 80 anos atrás. De maneira que, então, eu acho, era muito engraçado, porque o Nelson uma vez disse assim, se a carrocinha leva cachorro, por que não leva crítico? Mas a mim, eu acho que ele perdoava tudo porque eu era filha do Marcos. Mas eu acho que o teatro dele foi, acima de tudo, uma coisa que veio na hora certa, porque eu acho que o Brasil estava começando a querer se encontrar, a querer ser brasileiro. Porque eu acho que até certo ponto, o esporte favorito nacional não era futebol, era vamos brincar de que nós moramos na Europa. Então, as pessoas diziam que só iam ao teatro na Europa, mas quando você perguntava o que tinham visto, era teatro comercial, não era uma grande coisa. Então, de repente, eu acho que a língua tinha encontrado uma autenticidade já no romance há mais tempo, etc., e que o Nelson, de repente, trouxe essa brasilidade para o palco, mas uma brasilidade não de caricatura, não de fazer o caipira ou coisa assim, mas a ideia de ser brasileiro. Porque eu não gosto de nenhuma língua, não sei se a portuguesa, a brasileira. Eu gosto, o inglês lindo, vamos dar paciência. Para mim não é. O francês, que francês, eu prefiro sofrer em brasileiro, gozar em brasileiro. Ouviu? Se um dia quiserem me xingar, me xinguem em brasileiro. Ouviu? Eu digo palavrões que eu reconheça, que é um belo palavrão. E recebo palavrão como um velho conhecido. Ouviu? Como se eu fosse também um bocage. É isso, agora eu não quero nada com o mundo, eu quero com... A melhor maneira de você ser universal, ouviu, é não sair do seu bairro. E a história dos palavrões? Por exemplo, no Beijo no Asfalto parece que não tinha nenhum, e aí vocês pediram, como é que foi isso? Engraçado, porque ele não pôs os famosos nomes que são ditos pela rua. Ele pôs Gilete, Barca da Cantareira, compreende? Ele foi buscar algo pior, atravessado, compreende? Simbolizado o fenômeno através de objetos que você entende o que é, e que também são nomes usados como ofensa, não é? Mas ele não foi para o vernáculo, compreende? Porque anteriormente a dramaturgia foi muito prejudicada pelo uso do português supostamente correto, como é usado em Portugal, que não tem nada a ver com o português falado no Brasil. Então, cada vez que a pessoa dizia o que tinha sido escrito reto, soava falso. E o Nelson não. Bom, ele era um repórter maravilhoso, né? Então, ele captava
a vida brasileira, Como ela era. e principalmente carioca, com uma precisão, de maneira que, então, de repente, quando botou aquilo no palco, foi aquela descoberta do Brasil. Também havia uma visão de um teatro mais acadêmico, de um teatro mais aristotélico, né? Um teatro começo, meio e fim, uma historinha contada num tempo certo, com uma ambição numa literatura de dramaturgia bem acadêmica. E Nelson, já desde o início, ele explodiu com essa escrita essencial de dramaturgia, não é? Ele não faz o em volta, ele só diz o que é necessário de ação dramática. Ele não faz literatura dramatúrgica, ele faz diálogos extremamente vivos, teatrais, portanto, essencialmente dramáticos. Eu sempre lembro duas coisas dele, já estou até cansada de repetir mais ou menos isso. Na Viúva, porém honesta, a viuvinha, entra na sala do diretor do Jornal do Brasil. Está lá escrito Jornal do Brasil. Era no escritório do Jornal do Brasil. E essa personagem, outra qualquer, me lembro bem dessa frase. Diz para ele: sente-se, minha senhora. E a viúva responde: viúva não senta. Não, e é tudo muito normal. O personagem diz assim: viúva não senta. Se diz viúva não senta, você tem que... O que ela disse? Que viúva não senta. Você tem que começar a prestar atenção naquilo. Né? Não tem preparação. Sente-se, minha senhora. Viúva não senta. Mas isso tem um ruído ali que é espetacular, porque a cena toda toma um outro rumo. Né?